Você tem a impressão que antigamente as coisas eram bem mais baratas? Por exemplo, você já viu os preços das coisas em 1995? Olha o supermercado, por exemplo. Veja só! Arroz Trempe tipo 1, 2,55. Feijão carioca chape, 65 centavos. Omo, 1,75. Sabonete Lux Suave, 19 centavos. Papel higiênico Nice, 75 centavos. Epa, baratíssimo! Não era só isso não, tinha outros produtos que eram bem baratos também. Ovos embalados, 58 centavos. Laranja Pera Rio, 35 centavos. Limão Tahiti, 49 centavos. Alho importado, 1,90. Melão, 69 centavos. E vou falar com vocês, eletrodoméstico, que é uma coisa que a gente hoje fica doido para comprar de fora, tinha um preço menos salgado também, até porque o dólar era um preço bom, menino. TV Gradiente 20 polegadas, controle remoto, 445 à vista ou 12 de R$ 75 sem entrada. Videocassete sempre Toshiba, 4 cabeças, autolimpante, 494 à vista ou 12 de R$ 83 sem entrada. E hoje em dia, carro tá passando de 150 mil reais, gente. Isso não pode, né? Como que era o preço do carro antigamente? Nem a queda dos preços reaqueceu o mercado. O Gol 92 passou de 11 mil para 9.800 reais. O preço de um Monza 89 nessa revendedora baixou de 12 mil para 10 mil reais, mas ainda é maior do que o preço de um carro popular. Um Uno ELX, por exemplo, com alguns acessórios, a preço de fábrica, custa hoje R$ 8.400. Todos esses preços são do ano de 1995. E por que eu escolhi esse ano especificamente? Porque foi um ano marcado por uma grande transição no Brasil. Na verdade, um ano depois da transição, que é onde a gente consegue ver realmente se a coisa deu certo ou deu errada. Por que eu tô falando isso? Tem uma coisa que você talvez não percebeu no primeiro comercial que você viu do supermercado. Lá tem duas coisas. Primeiro, que mostra a quantidade de peças que estão em oferta e também bem indicando a validade do período que tá rolando essa promoção. Mas por que o pessoal antigamente colocava isso? Rapaz, é porque o pessoal antigamente cortou um dobrado. E hoje eu quero te contar a história do plano que deixou a gente em melhores lençóis, se é que a gente pode dizer assim. Porque esse ano faz 30 anos do Plano Real e você vai ver que para montar essa engenharia para chegar na nossa moeda foi um negócio complicado. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como que os preços chegaram no jeito que eles estão hoje. Porque, gente, era tão barato antigamente, por que não continuou assim? É porque, na verdade, aconteceu uma coisa que todo mundo morria de medo e tem trauma aqui no Brasil. O fantasma do dragão. A inflação. Você sabe o que é inflação? Na verdade, a inflação é um número que pode ser verificado por mês, por dia ou até por ano, né? Dependendo da situação, em que a gente vai ver quanto que o nosso dinheiro desvalorizou. Ou seja, quanto que as coisas aumentaram num determinado período de tempo. Ou seja, de um ano para o outro, o aluguel ficou mais caro tantos por cento. Então, a inflação é isso aí, entendeu? Certamente que sim. Para você ter uma ideia, os preços que você viu em 1995 eram considerados caros. Pois é. Eu acho que você já sabe que aqui no Brasil a gente teve um governo militar, né? E esse governo teve uma marca muito grande no Brasil, que foi a hiperinflação. Mas como que a gente chegou nessa maluquice que o povo tava naquela época? Nos anos 70, o governo resolveu investir bastante em obras aqui no Brasil. Fazer aquelas tanto de ponte Rio-Niterói, fazer um monte de obra para empregar o povo, porque de acordo com eles, isso ia aumentar a produtividade do Brasil. A gente ia virar uma máquina de fazer dinheiro. E eles chamaram isso de o tal do milagre econômico, que realmente o Brasil aumentou a porcentagem ali de crescimento da economia, só que aos custos do negócio bem ruim, né? Tanto é que os anos 80 foram considerados os anos meio que perdidos, assim, porque a economia, meu Deus do céu. Tanto que isso refletia nos preços das coisas que o pessoal tinha que comprar, porque tudo estava mudando de preço muito rápido. Toda vez que você ia no supermercado, por exemplo, você chegava lá, o preço já tinha
tinha aumentado. E como você recebia sempre o mesmo salário ali, você ficava sem poder de compra nenhum. Há 2 meses o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Mas só que o governo tentou resolver isso, mas não de uma forma que era a mais correta, colocando a culpa na população. Por exemplo, com esse comercial aqui, ó, dos tomates, que a gente até mostrou no outro vídeo aqui. Tá vendo tomates, com cor de tomates, com jeito de tomates. Mas o preço não é de tomates. É caro, caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. E enquanto você espera o preço diminuir, você sempre pode encontrar o substituto. Se o tomate estiver caro, compre massa de tomate, ou pepino, ou alface. Se um determinado tipo de feijão estiver caro, compre outro tipo mais barato. Se todos fizerem isso com um produto caro, ele não vai ser vendido. E vai ter que ficar com preço justo. E também rolou uma grande crise do petróleo que atrapalhou bastante, né? Tanto é que eles queriam que o pessoal também parasse de andar de carro. Antes da partida, verifique e anote a quilometragem de seu automóvel. Faça o mesmo no final da semana. – 120 quilômetros esta semana. Fixe sua meta. Estabeleça seu próprio racionamento, conciliando as necessidades de uso do carro no limite da sua meta de consumo. Fixe sua meta, ajude o país a importar menos combustível. Chegou a hora do brasileiro botar os pés no chão. Mas por que acontece essa hiperinflação? Assim, tem alguns motivos, né? Mas muito desse motivo também é especulativo. É aquele negócio assim, eu tô com medo da inflação, aí a inflação aparece, sabe? É mais ou menos isso. Mas também tem a máquina pública no meio do caminho, e se ela tiver muito dando prejuízo, se é que a gente pode dizer assim, o país estiver em dificuldades, isso vai passar para todo mundo. Para você ter uma ideia, a dívida pública no início do regime militar era de 5 bilhões de dólares. E eles deixaram isso em 1985 com 100 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de dólares inclusive. E outro motivo para acontecer essa hiperinflação é ter muito dinheiro no mercado. Ou seja, eles colocaram muito dinheiro ali para fazer obra, para fazer um monte de coisa, mas só que a coisa, quando tem oferta demais, a coisa começa a desvalorizar. E isso foi um grande problema. Mas deixa eu aproveitar que nós estamos falando de preço aqui e de preços mais baixos, porque nós estamos entrando na Semana do Consumidor. E eu acho que você merece um presente por esse motivo. E eu trago o melhor presente de todos, que é desconto. Talvez você conheça, mas prazer, essa aqui é a camiseta Tech T-Shirt da Insider. A camiseta mais tecnológica que nós temos no mercado, que é aquela que te abraça, com aquele tecido modal, que não é esse negócio de algodão premium não, que o pessoal fala que não. Gente, só Insider é Insider, só Tech T-Shirt é Tech T-Shirt. A camiseta da Insider, ela é boa porque ela desamassa no seu corpo, ela deixa o seu suor evaporar, e é aquela assim, todo mundo que eu conheço hoje diz assim, eu só ando de Insider, e eu também só estou andando de Insider, porque, gente, não tem camiseta melhor para você ir na academia, para você ir no trabalho, para você viajar. É tão delicioso, você não fede, é bom demais. E além dessa camiseta, tem várias outras cores, vários outros produtos, e você pode aproveitar tudo isso ainda mais com desconto mais do que especial, o maior desconto que nós já anunciamos aqui nesse canal Barbarelando, que é o cupom NERD15, que vai te dar 15% de desconto em todo o site da Insider. E não vê outros 15% por aí não, porque o nosso 15% vale mais, porque usando o cupom do Nerd Show, você ajuda o Nerd Show a ser o Nerd Show, né? Então, usa o cupom do Nerd Show, passa pra família. E inclusive queria agradecer muito dessa parceria que a Insider sempre tá aqui apoiando os projetos malucos do Nerd Show. Então a gente tem que agradecer, né? Usando o cupom NERD15, 15% de desconto no site da Insider na Semana do Consumidor. Eu tenho certeza que você vai aproveitar isso muito bem.
Mas só que depois desse período que regaçou com o Brasil, a gente tinha uma época que era realmente desesperador, de as pessoas falarem que tinham remarcadores na ponta ali do supermercado, tipo assim, você ia de manhã e tinha gente remarcando o preço do produto assim à tarde, para falar que o negócio mudou. Virou uma maluquice. As pessoas tinham que pegar o salário e sair correndo direto pro supermercado para comprar alguma coisa, porque dizia que o dinheiro deles derretia na mão deles, porque o salário deles que eles recebiam num dia não dava para comprar a mesma coisa, por exemplo, no dia seguinte. E o objetivo, depois da redemocratização em 1985, foi domar esse dragão da hiperinflação. A partir daí, toda vez que vinha um governo novo, ele tentava dar um jeito nessa situação com um plano econômico novo, falando assim, a gente vai fazer, a gente vai dar jeito, mas era difícil dar jeito, porque todos esses planos econômicos que vieram, eles eram à base do congelamento de preços. O que significa isso? Significa que o governo fala assim, ó, gente, é o seguinte, ó, já sei, vamos dar um pau nesse negócio aí, vai parar agora a hiperinflação, porque nós vamos congelar o preço da carne, do ovo, do leite, vocês podem vender até tanto, gente. Pode parecer uma estratégia boa, uma estratégia muito populista, né? Porque aí o pessoal tem o salário e a coisa não pode pular de um preço para o outro. Só que tem um problema, o problema é da pessoa que está vendendo isso. Quando a pessoa está vendendo e ela é obrigada a vender no mesmo preço, primeiro, a coisa vai começar a ter uma competição grande por ela e ela vai sumir da prateleira do supermercado, que nem a gente viu ali no comercial, no início do vídeo, que tinha ali as unidades, é porque muita gente precisava saber quantas unidades tinha na época e tal, para saber se ia conseguir comprar. E a outra coisa também, que sumia da prateleira do supermercado também, porque isso dava prejuízo pro lojista. Porque imagina, ele comprava por um preço lá do custo, tinha que vender dando prejuízo. Para que ele vai comprar mais isso? Então teve um grande desabastecimento nas gôndolas do supermercado do Brasil. E vários desses projetos também, eles faziam você trocar a moeda do Brasil. Fala assim, se a gente trocar a moeda do Brasil, aí vai dar tudo certo. Vai de cruzeiro para cruzeiro novo, para cruzado, para não sei o quê. E o pessoal só servia isso aí, na verdade, para dar uma confiança pro mercado e cortar uns 3 zeros. Em vez de ser 100 mil, aí virava 100. E ficava mais fácil fazer aquela conta, você não dava com aquele bolão de dinheiro. Mas só que tinha um grande problema com esses planos. Sempre que esse plano entrava em ação e os preços diminuíam, quando liberavam, entrava um novo governo, os preços disparavam e a hiperinflação disparava junto com eles. Por quê? Porque o comerciante queria fazer uma gordurinha, porque ele sabia que o próximo plano econômico ia ter um negócio igual esse, de travar preço. Então ele já estava se protegendo, o que acelerava demais o aumento dos preços também. Na verdade, segundo dados da CFP, não existe previsão de falta do produto. Mesmo assim, alguns comerciantes intermediários estariam aumentando o preço, apostando numa falta que poderia acontecer no futuro. Chegando no ponto de ter até incentivo para as pessoas que estivessem no supermercado virarem fiscais de supermercado, falando assim, ó, tá remarcando o preço aí, não pode remarcar. E muitas pessoas foram presas nessa época, porque foi um mandado federal e tal. Era uma loucura, gente. Ir no supermercado hoje é chato, mas naquela época era uma guerra. Até que veio um novo plano econômico, né, que foi o Plano Collor, que a gente inclusive fez um vídeo sobre o Collor, sobre se hoje ele seria julgado inocente ou não. Eu recomendo você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui no card, ficou bem legal. Mas o Plano Collor previu que não só eles iam fazer o congelamento dos preços, como também ia ter um confisco na poupança da população. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. O que é claro, se o pessoal não tem dinheiro para gastar, aí o preço não vai aumentar mesmo, né? Mas é uma conta muito boa. Isso aí deu um cabrobró danado. Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. Nada está sendo confiscado. Todos os ativos que um cidadão tem, ele terá daqui a 18 meses corrigido monetariamente, acrescido de 6% de juros, que é exatamente regra aplicado ao ativo mais nobre que existe nessa economia, que é a caderneta de poupança. Mas no final das contas, veio o plano verão, o plano Collor, o plano dos Vingadores, o plano de tudo que eu sei imaginar. Nenhum desses planos deu certo. Até que chega o ano de 1993, em que tem um cara que vira o ministro da Fazenda, depois de mais uns 4 ou 5 caboclinhos que tentaram fazer aquilo naquele ano. O Fernando Henrique Cardoso, que naquele ano acumulava uma inflação do ano de 1993.
1927,38%. Imagina em um ano subir mais de quase 2.000%, gente. Pelo amor de Deus. Sendo que, para você ter uma base de comparação, por exemplo, nesse ano a União Europeia tinha subido 4,85% de inflação no ano. Vocês estão entendendo o nível? Só para você ter uma ideia, tinha 4 países com hiperinflação nos anos 90. Ó, um era a Rússia, que tinha acabado de quebrar lá um monte de coisa, o regime lá, né? Tinha a Ucrânia, que fazia parte lá do regime. Tinha o Congo, que estava em guerra civil. E o Brasil. Tipo, a gente bem que tava ruim pra caramba, né? E nesse período, quem era o presidente do Brasil era o moço mineiro topetudo, o Itamar Franco. Talvez você lembre dele. Inclusive é um vídeo legal pra gente fazer, né? Porque foi um presidente meio importante, porém meio esquecido. Itamar Franco pediu pro Fernando Henrique montar uma equipe econômica que ele tinha que dar jeito nessa parada. E ele montou lá, pegou uns caras bons de serviço ali, um pessoal que pensava bastante sobre economia, né? E foi a partir de um estudo acadêmico antigo, né? Eles pegaram os conceitos e montaram um plano para dar jeito no Brasil, que era o Plano Real. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. Vamos entender como que o Plano Real chegou a virar a nossa moeda e como que resolveu alguns problemas. Tudo bem que hoje em dia tem coisas caras, né? Mas vamos dizer que podia ser pior. A primeira fase do plano era dar um jeito no Brasil, porque você lembra que eu te falei que quando o país está com dívida, está com muitos problemas, está com muito gasto, isso aumenta muito a inflação? Pois é, eles resolveram fechar a casinha. Puseram tanto de zagueiro assim na frente da área para não chutarem pro gol. Eles cortaram muitos gastos públicos e aumentaram bastante a receita. Como que eles aumentaram a receita? Com impostos, né? Assim, tem vários impostos que a gente paga bastante aí que veio dessa época, mas é porque era uma situação que precisava de dinheiro. Outra coisa que eles fizeram também foi privatizar algumas empresas públicas, que dá uma polêmica danada de privatizar, não privatizar, mas naquela época eles privatizaram um monte para diminuir um pouco ali do custo da máquina pública, se é que a gente pode dizer assim. E também alteraram um pouco ali a Constituição, o esquema, para eles poderem usar uma parte do dinheiro que era arrecadado como eles precisassem, como eles quisessem. Porque, tipo assim, tem assim, tanto tem que ir para educação, tanto tem que ir para saúde, tanto tem que ir para não sei o quê, pro bolso dos políticos, né? Mas aí tinha um pedaço ali que tinha que usar como quisesse. E assim foi. A segunda fase desse plano era explicar isso para a população. Como que eles iam fazer a população entender o que eles estavam fazendo? Foi aí que eles criaram uma moeda virtual. Naquela época, em 1994, a URV, a Unidade Real de Valor. A mudança para a URV foi uma mudança para proteger o salário do trabalhador dessas modificações que a inflação está causando. Quando a população entender mesmo que é bom para ela, quando esse plano for coisa nossa, quando realmente a população sentir que esse plano vai dar uma moeda forte, estável, que o Brasil vai ter dignidade, o trabalho vai ser remunerado de uma maneira consistente com o esforço do povo, com o suor do povo, recebendo uma moeda que não vai ser como sorvete que derrete, mas uma moeda que ele pode deixar tranquilamente, que vai valer, aí esse plano terá êxito. Você sabe para que servia isso? Vou te explicar, porque na verdade é uma ideia bem simples, mas parece ser complexa. Vamos dizer que você tá com dinheiro lá, você tem 1.000 cruzeiros naquela época, e você vai comprar uma coisa no supermercado daqui a um mês, vamos supor. Só que a inflação do mês foi de 40%, ou seja, agora a coisa que você vai comprar no supermercado, ela tá custando, ao invés de 1.000, tá custando 1.400, ou seja, o seu dinheiro foi pro saco, né? O seu dinheiro está desvalorizando. O que eles queriam fazer com a URV? Eles queriam colocar um URV valendo uma cotação do dia lá, colocando a inflação. Ou seja, vamos supor que um URV custasse 100 cruzeiros num dia e que de um dia para o outro aumentou 2% da inflação. 100 mais 2% é 102. Então, uma URV agora custa 102 cruzeiros, entendeu? Só que a partir desse momento, o salário ia ser pago em URV, ou seja, vamos supor que o seu contrato fosse de 3 URVs. Todo mês você receberia 3 URVs, 3 URVs, 3 URVs, porém, cada mês essa URV ia valer um tanto e o seu salário ia atualizar de acordo com essa URV. Vou dar um exemplo numérico. Você ganha 100 cruzeiros. Sim. Muito bem. Quando você recebe, que é um mês depois do começar o mês, né, 30 dias depois,
esses 100 cruzeiros, por causa da inflação, já viraram 60. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Em vez de 100 é 60. Com a URV, quando você for receber, o seu 100 vale 100 mesmo. Ou seja, como há inflação, em vez de você receber 100, você vai receber 140, digamos. Se a inflação for de 40. Certo. Isso compensa a perda do valor do dinheiro. Isso foi muito bom, porque as pessoas agora tinham um poder de compra igual e não precisavam correr tanto para o supermercado. E tinha um outro efeito também que eu acho que foi genial. Você fazer conta com dinheiro em 675 mil cruzeiros, por exemplo, é diferente de você fazer conta com 1, com 2, com 3. Assim, você conseguia fazer uma comparação de preços para você conseguir comprar no melhor preço. Então vamos supor, se tal pessoa está vendendo ali a 6.900 cruzeiros e a outra a 7.200 cruzeiros, você não sabe direito se o preço é os 7.200, se é os 5.000, se um tá barato ou tá caro, mas se você tá comparando de 1,50, 1,60, você sabe esse negócio de economia. Aí você vai deixar de comprar no caro, o cara vai ter que baixar o preço e a economia, no geral, vai dar um jeito. E isso também com a ajuda do governo, que fez uma, como vamos dizer assim, o pessoal que fazia aqueles complô de tipo assim, vamos vender tudo caro, vai sair tudo caro da nossa mão. Eles falavam assim, ó, se vocês continuarem vendendo caro aí e abusando do poder do consumidor, nós vamos deixar as empresas de fora vir aqui e vender. Vocês vão, ó. Aí esse carro pianinho vendia um preço camarada mesmo, do jeito que tinha que ser, sem abuso de preço, sabe? Agora você veja, isso não quer dizer que não haja exploração de preço. Sim. Tem alguns que, em vez de botar 140 no feijão, vão tentar botar 150, 160 acima da inflação. Claro. Esse é que nós vamos ter que brigar com eles. E depois chegou a hora da terceira fase desse plano, que foi implementar a moeda real. Por que eles não fizeram isso antes? Porque, na verdade, eles queriam que o pessoal treinasse com essa URV, todo mundo se acostumasse, e no dia 1º de julho de 1994, a moeda real foi instaurada no Brasil, valendo R$1, um RV e $1. Meu Deus. Dinheiro velho na caixa, dinheiro novo na mão. O primeiro cliente a dar adeus aos cruzeiros reais na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto foi firme na hora da troca. A Caixa queria me dar menos, eu não podia aceitar, né? O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. R$40 para passar o fim de semana. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, levou a metade, R$20. O presidente e o ministro repetiram a operação na agência da Caixa Econômica Federal e botaram em dia o esquecido hábito de contar moedas. Com a chegada do real, aconteceram efeitos imediatos na economia brasileira. A inflação, que era aquela coisa descontrolada e tal, até aumentou um pouquinho nos primeiros meses, né? Mas acabou que ela foi sendo controlada bem aos pouquinhos e não teve mais aquele boom de hiperinflação. Foi um projeto considerado bem inovador, que estava todo mundo contra, porque na época a grande sacada era congelar os preços e ninguém tinha feito nada diferente. Até que essa equipe econômica, com base em um trabalho acadêmico que tinha sido feito há uns anos atrás, implementou isso que até hoje funciona no Brasil e é a nossa moeda que, com todos os problemas, pelo menos nós estamos melhor do que muita gente por aí. E tudo isso graças ao Plano Real. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você curtiu, ó, já deixa o like, se inscreve no canal, que você sabe, né? Quanto mais like, mais você ajuda nós. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!